Salve, amigos! Estamos chegando aqui à Rede Brasil de Televisão para apresentar mais um De Papo pro Ar. E hoje, tendo a satisfação de receber um colega, né, que escreve sobre, principalmente, dedicou, né, as suas pesquisas à teledramaturgia brasileira. Né? E o Brasil, que é considerado assim um dos países que mais foi criativo e mais inovou em termos de telenovelas, tinha que ter alguém que registrasse isso de alguma forma, para a gente não ficar perdido, porque o Brasil tem muito disso, né? O povo brasileiro, ele não tem muita memória, as coisas vão acontecendo, ele vai se acostumando ao novo e não tem a menor ideia do que ele já viu, do que ele gostou e do que ele não gostou lá atrás, né? Porque isso não está registrado. E o Nilson Xavier, que é o nosso convidado de hoje, trouxe isso tudo documentado, né, até hoje e está à disposição de quem quiser pesquisar. E é ele que está com a gente hoje, para minha satisfação. Tudo bem, Nilson? Tudo bem, Décio. Obrigado pelo convite. Poxa vida, obrigado você por ter vindo. Mas conta, como é que surgiu? Você é jornalista, imagino? Não sou de formação. Não? Não. Você, como é que você começou a se interessar, assim, como é que veio a coisa de vou escrever sobre telenovelas? Bem, isso começou desde criança como fã de televisão, que eu sempre fui, e já com 10 anos eu já anotava elencos de novelas e também de seriados da minha infância, de desenhos animados. Eu já tomava nota de tudo que eu assistia na televisão. Só. Exato. E eu nunca larguei esse hábito, mesmo tendo enveredado pela área de informática na minha carreira profissional, por início. E foi por meio dela, da informática, que no final dos anos 90 eu criei o meu site, que é o site Teledramaturgia, que é um banco de dados onde eu migrei os registros de meus cadernos para a internet. Eu disponibilizei, então, todas aquelas minhas anotações de mais de 20 anos, disponibilizei para que todo mundo pudesse ter acesso na internet. Começou dessa forma. Você começou do início das telenovelas, ou seja, você foi pesquisar o que tinha acontecido antes de você se interessar em tomar notas, em registrar tudo. Obviamente, pela tua aparência, eu devo concluir que você é muito mais novo que a televisão brasileira. Ok. Ok. Então, eu já não sou muito mais novo. Que isso, Décio. Eu sou um irmão mais novo da televisão brasileira, mas você é um filho ou um neto. Então, é exatamente por isso que eu estou te perguntando. Sim. Você voltou lá atrás, foi pegar Teatro e Vanguarda e depois as primeiras telenovelas, ou você teve um marco de uma telenovela qualquer que te impressionou muito e a partir dali você começou a trazer a coisa? Certo. O meu corte é a telenovela diária. Sei. Que é de 1964. Em 1964, então, com o advento do videotape, vai ao ar considerada a primeira telenovela diária, que ela se chamava 25499 Sim. Ocupado, uma novela da TV Excelsior. Então, a partir dessa novela, o meu site ele cataloga todas as novelas que vieram dali até a atualidade, de todas as épocas, todas as emissoras. É claro que eu cito TV de Vanguarda, cito as séries, claro, né? Falcão Negro, Vigilante Rodoviário, que eram séries antigas, lá da década de 60 também, são registrados no meu site. Então, o meu corte é esse. A minha principal referência, você falou aí como pesquisador, a minha principal referência foi o livro Memória da Telenovela Brasileira, do Ismael Fernandes. Sim, sim. Ele que foi, talvez, o pioneiro, né? Foi ele o primeiro a tomar registro das produções de teledramaturgia brasileira no livro dele. E foi a partir do livro dele, então, que eu passei a atualizar e sempre trouxe o meu site atualizado. Eu nunca deixei de atualizá-lo. Bacana. Como é que você vê a telenovela da forma, com o formato e com o tipo de interpretação que ela tinha nessa época,
né? Não nessa época embrionária, mas depois que ela ganhou corpo, depois que ela tomou um formato, depois que ela passou a dominar a audiência, e isso não é segredo a ninguém, como é que foi, aliás, como é que você vê essa diferença entre o que se faz hoje e o que se fazia naquela época? Bem, na história da telenovela brasileira, nós temos um marco, que é Beto Rockefeller, né? Sim, sem que é a dúvida. novela que modernizou. Braulio, então, né? Existe a telenovela antes e depois de Beto Rockefeller. Beto Rockefeller, então, formatou um modelo que foi seguido por todas as outras emissoras. A TV Globo industrializou, de certa forma, esse modelo, conquistou a audiência nacional. E, para falar a verdade, o formato mudou pouco. Por quê? Porque a base da telenovela é o folhetim. Então, se você mexe no folhetim, deixa de ser telenovela. Então, é sempre uma história de amor, é sempre uma história de mistério, com comédia e tal. O formato não mudou muito. Se você assistir no YouTube capítulos antigos e novelas antigas da época de Beto Rockefeller, você vai ver que não vai ter muita diferença. Vai ter, é claro, a tecnologia, hoje é outra, tal, claro. Mas o público e a concorrência que a televisão tem hoje é que são completamente diferentes do que eram lá na época de Beto Rockefeller, no início da década de 70. Então, mas eu vejo assim, antes de Beto Rockefeller, as telenovelas tinham um caráter muito mais histórico. Né? Você vê as telenovelas da Excelsior naquela época, né? Então as Minas de Prata e a Muralha, sei lá, né? Era uma coisa muito mais... E com atores extraordinários, Bogos, Estênio, meu Deus, né? Aqueles caras, Geraldo Del Rey, enfim. E mesmo lá se construía um folhetim, né? Em nome da liberdade literária, né? Então, você construía um folhetim dentro das Minas de Prata ou dentro de qualquer história que você pudesse referenciar com a muralha, etc. E hoje, isso parece que foi colocado definitivamente de lado, ou seja, não há mais... Existem novelas sobre os tempos passados, mas não tão passados assim e não tão referentes à história como havia antigamente. Aí veio o Beto e o Braulio Pedroso fez uma loucura, ele pegou tudo e trouxe para o tempo atual. Né? De repente, com um ator extraordinário, quer dizer, com atores extraordinários, mas principalmente o Tatá, aí ele deitou e rolou, né? E você vê a diferença, assim, vamos dizer assim, de agarrar o público, de momentos de agarrar o público, de trazer o público, de escravizar o público àquele horário, entre essas primeiras telenovelas ou as novas? Bem, nós temos uma mudança de cenário muito grande, porque hoje em dia a audiência ela é bastante diferente do que era naquela época. Sem dúvida. Hoje em dia o público está muito mais disperso, existem muitas outras possibilidades de entretenimento que não mais apenas a televisão, a TV aberta, como era na década de 60 e na década de 70 principalmente. Então, com a audiência pulverizada, o interesse também diminuiu, né? Existe uma mudança de perfil do público do que era na década de 60 e 70 no que é hoje. Você falou das produções históricas. Sim, a literatura brasileira ela foi muito privilegiada, muito homenageada por meio das novelas. A TV Globo até deu uma continuidade na década de 2000. Você citou a Muralha, teve a versão da Globo, a Muralha, mas aí eram já as minisséries, né? Sem dúvida. Então, elas continuaram, mas eu concordo com você que elas diminuíram com o passar do tempo, com o passar dos anos. Hoje os interesses estão outros, hoje existe streaming, hoje a Globo já não faz mais minisséries, tudo vai direto para o streaming, e as novelas hoje, então, elas têm aí uma audiência completamente diferente do que era antes. É claro que nós temos o que a gente chama de público do sofá,
que é a dona de casa, que assiste, que continua assistindo a novela das 6, a novela das 7, a novela das 8, com os formatos consagrados, né? Mas não é mais a mesma grande audiência que tinha. Porque antigamente, na década de 70, a Globo tinha uma grande concorrente, que era a Tupi, que fez novelas maravilhosas. Claro. A audiência ainda podia ser pulverizada, né? Duas grandes emissoras fazendo grandes obras de teledramaturgia. A partir da década de 80, a Globo meio que ganha a primazia em praticamente todos os títulos. É claro que nós tivemos alguns momentos, né? Pantanal na Manchete, Chica da Silva também na Manchete, éramos 6 no SBT, a Record teve o seu grande momento também nos anos 2000, nos anos 2010, mas eu vejo que hoje o público tem outros interesses. Eu diria que não renovou-se o público da telenovela, ou foi esquecido o público jovem. Hoje ele está interessado em outras coisas. É claro que existe um público cativo, eu estou apenas generalizando, mas não é como era antigamente. Eu fui uma criança que cresceu assistindo televisão, né? Na década de 70, eu assisti Éramos 6, com Anissete Bruno e Gianfrancesco Guarnieri, que era uma novela maravilhosa, me apaixonei por aquela novela. Foi a primeira novela que eu lembro de ter assistido com a minha família, do início ao fim, e a partir daquele momento eu não larguei mais esse hábito. E um elenco... E um elenco fabuloso. Strazi, Marisabel de Lisandra, Richelli e tantos outros. Mas, assim, o que eu quero dizer para você é que eu fui criado pela televisão. Claro. Hoje em dia, a criança que nasce hoje em dia, ela não sabe nem o que é a TV aberta. É verdade. Então, assim, não renovou-se o público, percebe? Sim. Mas aí, pela tua análise, aí você teria, e eu concordo com ela, você teria que renovar tudo, inclusive os meios, não só o tema, mas também os meios. Você teria que fazer o telespectador, desde pequeno, ou não, participar, interagir mais com a novela. O público sabe que interage só quando ele lê que a audiência caiu e a história muda. Essa é a única forma que o telespectador tem de verificar se a atenção dele está sendo levada em consideração pelo autor, né? Ou se não, se algum pentelho jornalista como eu, por exemplo, que durante séculos fiz isso, lê o capítulo com 15 dias de antecedência e publica o final, ou não o final, mas o que vai acontecer na próxima semana, né? Eu assisti muito pouca telenovela, eu via as que me interessavam e o resto eu lia. Pô, eu não vou ler com 15 dias de antecedência e depois ainda assistir aquilo que eu li, sabe? Eu não sou tão cativo assim. Mas aí o autor dizia, não, então vazou, então vamos mudar não sei o quê e tal. Então havia uma regravação, aquele negócio todo. Mas naquela época, tanto quanto hoje, não havia uma forma do telespectador interagir de alguma forma na história. Eu sei que isso é dificílimo, mas devem haver meios, entende? É o que você acabou de falar. A criança, que era você e que via a telenovela, porque era uma história... Criança adora história. Todo mundo gosta de uma história bem contada, não é só criança, né? E, de repente, a história parou de ser contada, parou de ser bem contada e, pior, as pessoas não podem interagir com o seu interesse dentro da história, a não ser através da audiência, do interesse que isso dê no Ibope, no famoso Ibope. Teria um jeito de se fazer uma coisa assim um pouco mais aberta? Interativa? Por exemplo. Bem, hoje as redes sociais, elas têm um poder grande também, creio eu. As emissoras, elas levam também em consideração não só os números de Ibope, que não tem nada a ver com rede social, né? Sim. Mas ela leva também em consideração o que está sendo comentado nas redes sociais. Antigamente, o público enviava cartas para reclamar, para elogiar, para criticar, para opinar, e esse meio ele foi atualizado
já a partir dos anos 2000 com as redes sociais, né? Então, a rede social é onde o telespectador exerce o seu poder de palpiteiro em cima das produções, não só de telenovela, como qualquer produção de televisão. Então, eu acho que as emissoras, elas estão de olho no que se comenta nas redes, sabe? Os autores de novelas também. Mas é claro que o número de Ibope ainda manda, né? Gente, olha, a gente vai, inclusive, relembrar cenas fantásticas, inesquecíveis, imortais, eu diria, né? De algumas telenovelas que o Nilson, obviamente, inclui na sua obra, que eu incluo no meu passado de uma forma muito séria, mas isso é logo depois do nosso intervalo. Não sai daí porque é um minutinho. Então é lá e cá, ok? Aguenta aí.